O milagre que mudou a vida de Larissa, quando a fé venceu o desespero. Larissa Oliveira tinha 32 anos, 2 filhos pequenos e um casamento que, aos poucos, se desmoronava sob o peso de uma doença que ninguém conseguia explicar. Há quase um ano, ela acordava todas as manhãs com o coração disparado, como se estivesse correndo uma maratona sem sair do lugar. As palpitações eram tão fortes que chegavam a doer, e o suor frio escorria por seu rosto antes mesmo de ela abrir os olhos. Médicos receitaram ansiolíticos, beta-bloqueadores, pediram exames de tireoide, ecocardiogramas, Holters, nada encontravam. É estresse, ansiedade, talvez um distúrbio do sono, diziam. Mas Larissa sabia que não era só isso. Ela sentia algo mais profundo, como se uma sombra pesada a acompanhasse desde que, em um momento de raiva, havia amaldiçoado a própria vida após uma briga feia com o marido. O casal vivia em tensão constante. Marcos, seu esposo, havia perdido o emprego há 6 meses, e as contas se acumulavam. As discussões eram diárias, e as palavras duras feriam mais do que a falta de dinheiro. Uma noite, depois de mais uma briga, Larissa gritou, desesperada: "Prefiro morrer do que continuar assim." Naquela mesma madrugada, as palpitações começaram. E não pararam mais. Os remédios só amenizavam por algumas horas. Larissa emagreceu, perdeu o sono, e o medo de que seu coração parasse a qualquer momento a consumia. Até que, certa tarde, enquanto esperava o ônibus para levar o filho mais velho ao médico, uma mulher de voz firme e olhares serenos se aproximou dela. "Moça, você parece muito abatida. Posso orar por você?" Larissa quase recusou, afinal, não era de frequentar igrejas, mas algo naqueles olhos a fez assentir. A mulher, chamada Dona Maria, segurou suas mãos e orou com uma autoridade que Larissa nunca havia visto: "Senhor, quebra toda maldição sobre esta filha. Livra-a desse jugo que a oprime." Quando terminou, entregou-lhe um folheto da Igreja Universal do Reino de Deus. "Vá lá, minha filha. Deus tem uma palavra para você." No domingo seguinte, Larissa entrou pela primeira vez na Universal. O som dos louvores a atingiu como uma onda. Não era uma música qualquer, era um clamor, pessoas cantando com lágrimas nos olhos, mãos levantadas, como se estivessem em uma batalha espiritual. Ela se sentou no fundo, nervosa, mas algo a segurou ali. Quando o pastor subiu ao púlpito e começou a falar sobre quebrar maldições com a palavra de Deus, Larissa sentiu o coração acelerar, não de medo, mas como se aquela mensagem fosse só para ela. Muitos aqui estão sofrendo por palavras que falaram sem pensar, por amarras que não veem, mas que os estão matando aos poucos, disse o pastor, com voz potente. Hoje é o dia da sua libertação. Ele pediu que quem estava sob opressão espiritual se levantasse. Larissa hesitou, mas uma força a fez se erguer. Ao seu lado, uma senhora a abraçou: "Coragem, filha. Deus vai te livrar." Naquele dia, Larissa participou da corrente de oração. Dezenas de pessoas se uniram em círculo, cada uma clamando em voz alta, como se estivessem rompendo algo no mundo espiritual. O pastor ungia-a com óleo e orou: "Em nome de Jesus, eu quebro toda maldição de morte sobre a sua vida. Saia, espírito de ansiedade, de pânico, de doença. O sangue de Jesus a purifica." Larissa sentiu algo estranho, como se um peso saísse de suas costas. Ela começou a chorar, não de tristeza, mas de alívio. Mas o pastor alertou: "A batalha não termina aqui. Você precisa persistir. Participe da Fogueira Santa nesta semana, traga sua oferta de fé, e não falte à vigília de sexta-feira. A vitória é sua, mas você tem que lutar por ela." Larissa obedeceu. Na Fogueira Santa, ela escreveu em um papel tudo que a oprimia: o medo, a doença, as brigas com Marcos, e jogou no fogo, simbolizando a queima dos problemas. O pastor orou: "O que Deus consumiu no fogo, está consumido para sempre." Na vigília, ela ficou até de madrugada, orando, declarando: "Meu coração é de Deus. Nenhuma doença vai me vencer." Mas o verdadeiro teste veio na manhã seguinte. Larissa acordou esperando as palpitações, e nada. Silêncio. Seu coração batia normal, pela primeira vez em meses. Ela tocou o peito, incrédula. Chorou. Marcos, que havia ido com ela à vigília por insistência dela, a abraçou: "Deus ouviu você, amor." Os dias seguintes foram de transformação.
Larissa voltou à igreja, dessa vez com Marcos. Eles participaram da campanha dos 70 dias de jejum e oração, entregando dízimos e ofertas como ato de fé. Deus não é só de milagres físicos, Ele quer abençoar todas as áreas, ensinou o pastor. E assim foi. Marcos conseguiu um novo emprego, melhor do que o anterior. As brigas diminuíram. Larissa, que antes mal conseguia cuidar dos filhos, voltou a sorrir, a cozinhar, a viver. No domingo do seu testemunho, ela subiu ao altar com lágrimas nos olhos. Eu vim aqui quebrada, com medo de morrer. Mas Deus me mostrou que a fé é mais forte que qualquer maldição. Hoje, sou livre. A igreja explodiu em aplausos e glórias a Deus. A lição que ficou. Larissa aprendeu que a fé não é passividade, é a luta. Muitas pessoas desistem porque querem um milagre sem a batalha, ela diz hoje, já como obreira na igreja. Mas Deus nos dá a vitória quando persistimos. A Universal me ensinou que não adianta só pedir, tem que crer, obedecer e agir. O dízimo, as ofertas, as vigílias, não são obrigações, são armas. E quando você usa essas armas, o inimigo não resiste. Hoje, seu testemunho é contado para incentivar outros. Se Deus fez por mim, Ele faz por você. Basta acreditar e não desistir. E assim, entre louvores e orações fortes, a história de Larissa se tornou mais uma prova de que, na Igreja Universal, os milagres não são lendas, são realidades para quem crê. O milagre que multiplicou vidas. Mas a história de Larissa não terminou ali. Porque quando Deus opera um milagre, Ele não faz só por uma pessoa, Ele usa aquela vitória para abençoar muitos outros. E foi exatamente o que aconteceu. Poucos meses depois de sua libertação, Larissa estava na igreja quando uma mulher chamada Márcia, com os olhos inchados de chorar, se aproximou dela após o culto. Eu ouvi seu testemunho semana passada, e preciso de ajuda, disse ela, com a voz trêmula. Minha filha de 12 anos está desaparecida há 3 dias. A polícia não acha mais, os vizinhos dizem que ela fugiu com maus elementos, eu não sei mais o que fazer. Larissa sentiu o coração apertar, mas também uma paz estranha. Ela lembrava bem do dia em que, desesperada, havia entrado naquela mesma igreja. Vem comigo, disse, pegando a mão de Márcia. Vamos orar agora. Deus que me tirou das drogas pode trazer sua filha de volta. Elas entraram na sala de oração, e Larissa começou a clamar em línguas, como havia aprendido nos cultos. Márcia, que nunca havia pisado numa igreja antes, só conseguia soluçar. Mas então, algo mudou. Larissa sentiu uma palavra forte no espírito, ela está numa casa amarela, perto de um posto de gasolina. Vá agora. Márcia olhou para ela, assustada. Como você sabe? A casa da minha irmã é amarela, e fica do lado de um posto, mas ela não está lá. Larissa não hesitou, vá. Deus está falando. E leve um pastor comigo. Meia hora depois, o telefone da igreja tocou. Era Márcia, aos prantos, mas agora de alegria. Eles acharam ela. Está aqui no colo da minha irmã, dormindo, ela disse que um homem ruim a levou, mas de repente ele desistiu e a deixou na porta da casa amarela. Como se algo o tivesse assustado. A menina estava ilesa, como se nada tivesse acontecido. A fé que contagia. Esse milagre abalou não só Márcia, que hoje é batizada e serve a Deus, mas toda a região. A notícia se espalhou, na Universal, Deus responde. E foi assim que, em menos de um ano, a família de Larissa, que antes a chamava de a ovelha negra, começou a frequentar a igreja. Seu pai, que era alcoólatra, entregou a vida a Jesus. Sua mãe, que sofria de depressão, recebeu cura. Até seu irmão mais novo, que vivia nas ruas, foi resgatado. Eu pensava que meu milagre era só meu, conta Larissa, emocionada. Mas Deus mostrou que Ele usa nossas vitórias para salvar outros. Hoje, eu vejo pessoas que chegam aqui quebradas, como eu cheguei, e saem transformadas. Porque na Universal, não tem caso perdido. Tem gente que acha que é tarde demais, que o problema é grande demais, mas eu sou a prova de que, quando a gente coloca a fé em ação, Deus faz o impossível. O chamado que veio do Altíssimo. E foi em meio a esses testemunhos que Larissa recebeu um chamado ainda maior.
Durante uma santa ceia, enquanto o bispo orava pelos obreiros, ela sentiu um fogo no peito e uma voz clara: agora é a sua vez de levar outros à liberdade. No início, teve medo. Quem sou eu para falar de Deus? Pensou. Mas então se lembrou de como era sua vida antes e de como Deus a havia levantado. Hoje, além de ser obreira, Larissa lidera um grupo de apoio para dependentes químicos dentro da igreja. Eu olho nos olhos deles e digo: se Deus me tirou do fundo do poço, Ele pode te tirar também. E quando vejo um deles se levantando, limpo, restaurado, eu choro de gratidão. Porque não é meu esforço, é o poder de Deus agindo através da Igreja Universal. A igreja que não desiste de você. Muitas pessoas perguntam a Larissa: por que a Universal? Ela responde com um sorriso: porque aqui, ninguém desiste de você. Já vi pastor orar por uma pessoa até de madrugada, já vi irmãos jejuarem por quem nem conheciam, já vi milagres que médicos disseram que eram impossíveis. A Universal não é só um lugar, é um exército de Deus que não recua. E ela sabe bem do que está falando. Recentemente, um rapaz chamado Rodrigo, viciado em crack há 7 anos, chegou à igreja arrastado pela mãe. Ele xingava, chutava os bancos, dizia que não queria saber de Deus. Mas os obreiros não desistiram. Oravam por ele todos os dias, mesmo quando ele não queria ouvir. Até que, numa sexta-feira de libertação, Rodrigo caiu no chão, chorando. Eu vejo um anjo segurando minhas mãos, e uma voz dizendo que eu sou livre, gritou. Hoje, Rodrigo é batizado e ajuda Larissa no ministério. Se não fosse a teimosia dessa igreja em acreditar em mim, eu estaria morto, admite. O milagre continua. Larissa olha para trás e vê uma vida que Deus reconstruiu peça por peça. As pessoas falam que milagre é coisa do passado, mas eu vivo isso todo dia aqui. Cada vida transformada é uma prova de que Deus está vivo e que a Universal é o lugar onde Ele age com poder. E ela termina com uma mensagem que arde em seu coração: se você está lendo isso e acha que seu caso é sem solução, venha. Não importa o que você fez, não importa quão fundo você caiu, Deus está te esperando de braços abertos. Eu já estive no inferno, e Ele me tirou de lá. Se fez por mim, faz por você. Basta dar o primeiro passo. A igreja está de portas abertas. O milagre está te esperando. A história de Larissa e João não parou por aí. Enquanto eles compartilhavam seu testemunho na igreja, uma mulher chamada Márcia, sentada nos fundos do templo, chorava em silêncio. Ela tinha chegado ali arrasada, com o coração partido e as mãos vazias. Há 3 anos, seu filho, Lucas, de 19 anos, tinha se envolvido com drogas pesadas. Ele já tinha sido internado 2 vezes, mas sempre voltava para as ruas. Os médicos disseram que seu cérebro já estava comprometido pelo crack e que, se continuasse assim, não viveria mais do que alguns meses. Márcia já tinha tentado de tudo: clínicas caras, promessas, ameaças, até mesmo outros evangelhos, mas nada adiantava. Até que, numa tarde de desespero, enquanto passava em frente à Universal, ouviu o som dos tambores e os louvores. Algo dentro dela disse: entra. Ela resistiu, mas a voz insistiu. E ali estava ela, ouvindo Larissa falar sobre um Deus que tira pessoas do inferno. Quando o pastor fez o chamado para oração, Márcia se levantou com as pernas trêmulas. Não sabia nem o que pedir, só conseguia balbuciar: Senhor, eu não aguento mais ver meu filho assim. As irmãs da igreja a abraçaram, oraram com ela, e o pastor impôs as mãos sobre sua cabeça, declarando: em nome de Jesus, as correntes do vício são quebradas agora. Seu filho voltará para você são e salvo. Márcia saiu do templo com uma paz que não sentia há anos. Mas o verdadeiro milagre ainda estava por vir. 3 dias depois, enquanto Márcia lavava a louça, ouviu batidas fracas na porta. Quando abriu, não acreditou no que viu: Lucas estava ali, de pé, magro, sujo, mas vivo. Seus olhos, antes vazios, tinham um brilho diferente. Mãe, eu não aguento mais isso. Eu quero mudar, ele disse, com a voz quebrada. Márcia caiu de joelhos e chorou como nunca, enquanto o filho a abraçava, também chorando. Eles voltaram juntos para a Universal no domingo seguinte. Lucas subiu ao altar, confessou seus erros e pediu perdão a Deus. O pastor orou por ele, e dali em diante, algo sobrenatural aconteceu.
As crises de abstinência, que os médicos disseram que seriam insuportáveis, foram suportáveis. O desejo pela droga, que antes era uma tortura, simplesmente desapareceu. Em menos de um mês, Lucas estava trabalhando como servente de pedreiro, economizando para fazer um curso. Sua mente, que os médicos disseram estar destruída, começou a recuperar a clareza. Hoje, 2 anos depois, ele é obreiro na igreja e ajuda outros jovens a saírem das drogas. As pessoas falam que dependência química não tem cura, mas eu sou a prova de que tem sim, e o remédio se chama Jesus, diz Lucas, com a Bíblia na mão. A Universal não é só uma igreja. É um hospital de almas. Se Deus pode me tirar do lixo que eu estava e me fazer um homem novo, Ele pode fazer isso por qualquer um. E assim, a corrente de milagres continua. Toda semana, novas vidas chegam quebradas e saem restauradas. Pessoas com doenças terminais recebem alta médica inexplicável. Casamentos destruídos são reconstruídos. Viciados se tornam livres. E tudo começa com um simples passo: entrar pela porta da igreja e acreditar que, ali, Deus ainda faz o impossível. Porque, como diz o pastor sempre no final dos cultos, Deus não mudou. O que mudou foi que muitas pessoas pararam de acreditar. Mas aqui, a fé nunca morre. E onde há fé, há milagres. Era uma quarta-feira à noite, e o templo da Universal na zona leste de São Paulo estava lotado como sempre. O ar cheirava a café recém-feito, misturado com o perfume das flores no altar e aquele cheiro de chuva que entrava pelas portas abertas. No fundo, uma mulher chamada Marisa seguirá o conselho de uma vizinha e viera pela primeira vez. Ela não queria estar ali. Na verdade, não queria estar em lugar nenhum. Havia 3 meses, os médicos tinham dado o veredito: câncer em estágio avançado, metastático. Arrume suas coisas, dona Marisa. Não há mais o que fazer, dissera o oncologista com um suspiro, como se ela já fosse um caso perdido. Ela tentou quimioterapia, mas o corpo não respondeu. As dores eram tão fortes que às vezes desejava que tudo acabasse logo. Até que, na véspera, enquanto chorava no sofá, a vizinha batendo à porta: Marisa, amanhã vem comigo na Universal. Lá tem um Deus que ressuscita o que já estava morto. Ela veio por desespero. Não por fé. Quando o pastor começou a orar pelos enfermos, Marisa sentiu algo estranho. Não era emoção, não era esperança, era como se uma mão invisível apertasse seu peito, como se alguém dissesse: você não vai morrer. Ela tentou ignorar, mas as lágrimas vieram sem permissão. Quando o pastor chamou: quem aqui precisa de um milagre, suas pernas tremiam. A vizinha a empurrou gentilmente para frente. Eu preciso, pastor, ela sussurrou, mais para si mesma do que para ele. O pastor não fez drama. Só colocou a mão em sua testa e disse com uma calma que a assustou: em nome de Jesus, esse câncer sai agora do seu corpo. Você está curada. Marisa não sentiu nada no primeiro segundo. Nem no segundo. Mas quando voltou para o banco, uma coisa esquisita aconteceu: a dor que a acompanhava há meses, aquela facada constante nas costas, simplesmente não estava mais lá. Ela levou a mão ao rosto e percebeu que não estava mais suando frio. Respirou fundo. O ar entrou fácil, como se seus pulmões tivessem sido lavados. No dia seguinte, ela foi ao médico só para provar que estava louca. O oncologista franziu a testa ao ver os exames novos. Isso não faz sentido. Os tumores sumiram. Todos. Marisa não discutiu. Só sorriu e disse: eu sei. Deus fez. Agora, toda quarta-feira, é ela quem está na porta da Universal, convidando as pessoas. Eu já estive no lugar de vocês, diz, segurando a mão de quem passa desanimado. Já ouvi que não tinha jeito. Mas aqui, tem. Basta entrar. E a corrente não para. Porque quando um milagre acontece, ele não fica quieto. Ele grita. Ele chama outros. E na Universal, os gritos de vitória nunca cessam. Porque Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. E ali, entre aquelas 4 paredes, ninguém sai do jeito que entrou. Todos saem diferentes. Todos saem vivos. Marisa não imaginava que sua vida se transformaria também na vida de tantos outros. Um dia,
uma mulher chamada Ana parou em frente à igreja, com os olhos inchados de chorar. Ela carregava um envelope amarelado, cheio de exames e laudos que falavam de uma doença rara nos ossos. Os médicos disseram que em 6 meses eu não vou mais andar, confessou, a voz trêmula. Marisa não hesitou. Pegou a mão dela e disse: então hoje é o dia que isso muda. Vamos entrar juntas. Dentro do templo, o pastor orou com uma fé que Ana nunca tinha visto. Não eram palavras bonitas, eram palavras com autoridade, como se ele já visse a vitória antes mesmo dela acontecer. Ana sentiu algo quente percorrer seu corpo, como uma corrente elétrica de paz. Quando saiu dali, não tinha mais dor. No dia seguinte, os exames mostravam uma melhora inexplicável. Em 1 mês, os médicos a declararam livre da doença. Isso não tem explicação médica, disseram. Ana só sorriu, porque já sabia a resposta: não precisa. Deus explicou. Mas o milagre não parou por aí. Um jovem chamado Carlos entrou arrastando os pés, viciado em drogas há anos, com a família destruída e a autoestima no chão. Ele tinha ouvido falar da Universal, mas nunca tinha coragem de entrar. Até que um dia, exausto, sentou no último banco, com medo até de olhar para cima. O pastor nem precisou saber sua história, o Espírito Santo já tinha revelado. Filho, hoje você nasce de novo, disse, impondo as mãos sobre ele. Carlos sentiu algo se quebrar dentro dele, como se correntes invisíveis se rompessem. Naquela noite, ele jogou fora todo o entorpecente que tinha guardado. Hoje, é um homem de negócios próspero e, toda semana, volta à igreja para agradecer. Aqui, eu encontrei não só a cura, mas um propósito, testemunha, com os olhos brilhando. E assim a corrente continua. Uma senhora com depressão severa, que não saía de casa há 2 anos, agora canta no coral da Universal. Um casal à beira do divórcio reconcilia o amor depois de uma oração forte. Um homem que perdeu tudo no jogo recebe uma oportunidade de trabalho no mesmo dia em que decidiu entregar sua vida a Deus. Cada história é um grito de que o impossível não existe ali. Marisa olha para tudo isso e sorri, porque ela sabe, a Universal não é só um lugar de milagres, é um lugar onde Deus escreve histórias novas. Onde o passado é apagado e o futuro é reescrito com as mãos do Pai. Se Ele fez por mim, faz por qualquer um, repete, enquanto abraça mais um desconhecido que chega com lágrimas nos olhos e esperança no coração. E a cada quarta-feira, a fila na porta cresce. Porque quando a fé encontra o poder de Deus, não há doença que resista, não há pecado que não seja perdoado, não há vida que não seja transformada. Na Universal, os milagres não são exceção, são a regra. E a cada testemunho, uma nova alma é tocada, uma nova corrente se forma, e o grito de vitória ecoa mais forte. Porque ali, entre aquelas 4 paredes, Deus não só ouve as orações, Ele responde. E quem entra com um problema, sai com um milagre. Sempre. E então, naquela quarta-feira, aconteceu. Era um homem que chegará arrastando não só o corpo frágil, mas uma sentença médica, sem esperança. Os exames confirmavam o pior, os médicos haviam desistido, e até os amigos, com olhares piedosos, já o tratavam como um adeus. Mas ele entrou na Universal com algo que nem a ciência podia medir, uma fé do tamanho do impossível. Quando o pastor impôs as mãos sobre sua cabeça, não houve relâmpagos nem vozes do céu, apenas um silêncio sagrado, quebrado por um suspiro profundo. E então, como se o tempo voltasse atrás, o homem sentiu algo estalar dentro de si. Não era dor. Era libertação. Os joelhos, antes rígidos como pedra, dobraram-se sozinhos. Os braços, outrora inertes, ergueram-se em adoração. E quando abriu os olhos, não havia mais lágrimas de desespero, apenas um riso que nascia da alma, incontido, como o de uma criança que redescobre o mundo. Os exames seguintes não tinham explicação. Inexplicável, disseram os médicos, enquanto ele, com a Bíblia na mão e o diagnóstico ancorado no papel, repetia apenas: Deus não muda. O que ele fez ontem, faz hoje. E fará amanhã por você. Porque o milagre não era só dele. Era de todos que, ao verem aquela transformação, entenderam: Deus não escolhe os qualificados, Ele qualifica os escolhidos. Não importa quão profunda seja a ferida, quão escuro o passado, quão impossível pareça a situação. Quando a fé encontra a graça, o nunca vira agora, e o impossível se rende ao eu sou. E assim, a fila continua a crescer.
Não por superstição, mas por certeza. Porque ali, entre aquelas quatro paredes, não se vende ilusão, se entrega a um Deus que cumpre o que promete. E quem sai dali não leva só um milagre no corpo, mas uma verdade no coração. Se Deus fez por mim, que sou pó, imagine o que Ele não fará por você, que é sua maior obra-prima. Porque a Universal não é um lugar de milagres. É um lugar onde Deus lembra ao mundo que, para Ele, não existem casos perdidos, apenas almas que ainda não o encontraram. E hoje pode ser o seu dia.